qual é o seu dosha? Essa é provavelmente a primeira pergunta que qualquer pessoa faz quando entra em contato com a Ayurveda. E eu entendo, porque parece que se você descobrir o seu dosha, você vai ter a chave de tudo. O que comer, como se exercitar, por que você é do jeito que é e o que está desequilibrado na sua vida. Eu mesma já fiz essa pergunta inúmeras vezes no início da minha jornada, mas depois de 15 anos de estudo e de prática no Ayurveda, eu preciso te dizer algo que ninguém fala abertamente. Veja, saber o seu dosha é útil, mas não é o mais importante quando você está começando. E começar por ele pode, inclusive, te confundir mais do que te ajudar. Então, hoje eu vou te explicar por quê e o que os textos clássicos dizem que você deveria aprender primeiro. Deixa eu te contar uma cena que se repete com muita frequência. A pessoa, ela descobre o Ayurveda, faz um teste de dosha online, desses de 15, 20 perguntas, e descobre que é Vata, ou Pitta, ou Kapha, ou uma combinação dos três, porque esses testes raramente são precisos. Aí ela vai atrás de tudo sobre o seu dosha, a dieta certa, os exercícios certos, as ervas certas, as cores certas, os horários certos, e começa a seguir uma lista de regras baseadas nessa identidade recém-descoberta. Mas 3 semanas depois ela está confusa, porque no inverno ela parece mais Vata, no verão mais Pitta. Depois de uma fase de ressentimento, um pouco mais Kapha, ou de um período de estresse, sente-se mais Vata novamente. E aí, qual é o dosha dela, afinal? Aí vem a conclusão errada de que o Ayurveda é complicado demais, mas ele não é. O problema é que ela pulou etapas, ela foi direto, digamos, para o segundo andar de uma construção, mas sem construir o primeiro. Porque o dosha, ele não é um rótulo fixo, ele não é uma identidade. Ele, na verdade, é um mapa muito dinâmico de como a energia se manifesta em você. E para usar esse mapa com precisão, você precisa primeiro aprender a se observar. Mas vamos aos fundamentos. A palavra dosha em sânscrito, ela significa literalmente o que pode desequilibrar. Não é um tipo de personalidade, não é um signo. É uma força fisiológica, uma inteligência biológica que governa funções específicas no corpo e na mente. Por exemplo, o Vata. O Vata, ele é composto pelos elementos espaço e ar. Então, ele governa todo o movimento no corpo. A respiração, a circulação, o movimento intestinal, os impulsos nervosos, o pensamento. Onde há movimento, há Vata. Pitta, ele é composto pelos elementos fogo e água. Então, ele governa toda a transformação, a digestão, o metabolismo, a visão, a inteligência discriminativa, as emoções como ambição e coragem. Então, onde há transformação, há Pitta. O Kapha. Kapha, ele é composto pelos elementos terra e água. Então, ele governa a estrutura, a lubrificação, os tecidos, os fluidos corporais, a memória de longo prazo, a estabilidade emocional. Então, onde há estrutura e coesão, há Kapha. Ou seja, os três doshas, eles estão presentes em todos os seres humanos. Na verdade, em tudo que existe na natureza. A diferença, ela está na proporção. A sua constituição de nascimento, seu prakriti, é a proporção única com que você veio ao mundo. E o seu estado atual de desequilíbrio é o seu vikriti. É como essa proporção, digamos, foi alterada pela vida. E aqui está o primeiro problema dos testes online. Eles confundem a prakriti com a vikriti. Então, eles te perguntam como você é, mas na verdade eles estão captando como você está agora. E essas duas coisas, elas podem ser completamente diferentes. Um médico ou um terapeuta ayurvédico experiente, ele vai levar horas para determinar o seu dosha, a sua prakriti.
às vezes semanas, às vezes meses, porque ele precisa fazer não só várias perguntas, mas ele vai observar a sua língua, os seus olhos, a sua pele, a forma do seu corpo, ele vai fazer a palpação do pulso, ele vai conversar sobre o histórico de vida. Então, 15 perguntas num site não fazem isso. No Charaka Samhita, que é um dos pilares clássicos do Ayurveda, ele descreve esse método médico e terapêutico, né, ayurvédico, como fundamentado em 3 instrumentos de conhecimento: o ensinamento dos sábios, a percepção direta e a inferência lógica. Então perceba, a percepção direta, ela está no centro do método. Antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer prescrição, observe, veja, perceba. E se isso vale para o médico, para o terapeuta, ele vale duplamente para você como praticante. Então, mais importante do que saber o seu dosha é aprender a se observar. Então, deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Bom, como observar? Primeiro, observe-se ao acordar. Como que você acorda pela manhã? Com leveza, com disposição? Isso aponta um equilíbrio. Com peso, com dificuldade de sair da cama, uma sonolência, mesmo depois de horas dormidas? Kapha elevado. Com ansiedade, uma mente acelerada, antes mesmo de levantar ou com o coração disparado? Vata elevado. Com irritação, calor, sensação de que o dia já está atrasado? Excesso de fogo. Então veja, você não precisa saber o nome disso agora, né, dos doshas, até porque além dos doshas existem as gunas, que são os estados da matéria. Mas apenas se observe. Segundo, observe a sua digestão. O Ayurveda, ele considera o Agni, o fogo digestivo, como o centro de toda saúde. Mas toda doença, sem exceção, começa por um Agni desequilibrado. Então, pergunte-se, observe-se, como está o seu? Você digere com facilidade? Ou você sente peso após as refeições? Tem azia, refluxo, gases? Será que o intestino fica preso ou solto demais? Fome vem na hora certa ou a fome é irregular? Então veja, a digestão, ela é o espelho mais fiel do estado do seu dosha dominante no momento. Terceiro, observe a mente. No final do dia, qual emoção predominou? A ansiedade, o medo, a insegurança? Ou foi a irritação, a impaciência, a crítica, a autocrítica? Ou eu me senti mais apático, mais triste, apegado, melancólico, com dificuldade de começar? Veja, não use como julgamento, apenas como informação. A mente e o corpo falam a mesma língua no Ayurveda, então são aspectos de uma mesma realidade. Quarto, observe as estações. Então o Ayurveda, ele reconhece que nós somos parte da natureza, nós não estamos separados dela. Então, quando a gente vivencia um inverno seco, como de Curitiba, ele vai elevar, ele vai agravar o vata. Um verão quente e úmido agrava a pita. Uma primavera com chuvas em florescimento eleva o kapha. Então, o seu corpo, ele também responde às estações. E quando você começa a observar isso, você começa a entender por que você se sente diferente em épocas diferentes do ano. Então, essa observação sistemática, praticada nos dias, nas semanas, nos meses, ela vai te revelar muito mais sobre a sua constituição do que um teste online. Então, saber o seu dosha é útil, mas não é o ponto de partida. O ponto de partida é aprender a se observar, é desenvolver o que o Ayurveda chama de svadhyaya, o autoestudo, o olhar honesto e curioso sobre si mesmo, para si mesmo. Então, observe primeiro o seu corpo, como que você acorda, como está a digestão, como que está a mente, as variações, como que elas fluem de acordo com as estações.
Segundo, regule a sua rotina. Então, busque ter horário para dormir, para acordar, para comer. E terceiro, cuide muito bem do seu acne, mesmo que seja inicialmente dando um pouco de água morna para ele, ou tendo uma atenção nas refeições a respeito da fome real, sabendo diferenciar o que é fome real de vontade de comer. Com essas 3 práticas, você já estará fazendo a Ayurveda de verdade, muito antes de saber com precisão se você é Vata, Pitta ou Kapha. E à medida que você pratica essa autoobservação, o seu dosha ele vai se revelando naturalmente, não como um rótulo que alguém te deu num teste online, mas como um autoconhecimento que você construiu a partir da sua própria experiência.